analisarmos brevemente o Dia do Senhor 5. No Catecismo, chegamos hoje, com a graça de Deus, à segunda parte do Catecismo. Lembrando que o Catecismo ele tem um prólogo que nos fala a respeito do nosso único consolo na vida ou na morte, que é saber, termos consciência e convicção que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, pertencemos àquele que nos ama. Então Ele cuida de nós, Ele é o nosso bom pastor, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então Ele cuida de cada um de nós. Eu já ouvi pessoas falando que nada me faltará, então não vai faltar dor, não vai faltar tristeza. Não, não é isso não. Está falando de pastoreio, conduzindo para o que é bom e agradável, né? O próprio contexto do Salmo 23 diz: nos leva a pastos verdejantes, águas tranquilas, refrigera a alma, faz o cálice transbordar, bondade e misericórdia nos seguirão. O Salmo não fala que esse pastor vai nos conduzir a coisas ruins. Quando fala nada me faltará, nada do que é necessário e do que é bom para que eu viva, não só fisicamente neste mundo, também como emocionalmente, afetivamente, espiritualmente, né? Ele cuida de nós, no bom sentido, no bom cuidado, nada me faltará das coisas que são boas. Então, é este bom pastor que a ele que nós pertencemos, por isso temos todo o consolo. Nosso único consolo é esse, na vida ou na morte, né? Então, seja o que for, se cair um fio do nosso cabelo, é porque Deus assim permitiu. Então, confiamos no amor dele e no que ele está fazendo. Depois dos dias do Senhor 2 a 4, é a primeira parte do catecismo, né, que vem nos falar a respeito do nosso pecado e miséria. Esse catecismo é fundamentado na mesma estrutura da Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos ela começa falando, né, do pecado do homem, né? E depois vai abordar salvação e a gratidão. Aqui, dos dias do Senhor 2 a 4, nós vemos a nossa miséria. Nós sabemos os nossos pecados através da lei. Nós sabemos que Deus exige que nós cumpramos a lei, mas nós sabemos que nós não conseguimos cumprir a lei satisfatoriamente, né? E nós sabemos então que Deus ele não age injustamente com relação ao homem, exigindo isso, porque Deus nos criou bom e reto, capazes de cumprir a lei perfeitamente. Mas o homem caiu por sua própria culpa. Lembrando, irmãos, que Adão e Eva, eles possuíam livre-arbítrio, Deus os capacitou com livre-arbítrio total. E eles escolheram deliberadamente a queda, conhecerem o bem e o mal. Seu arbítrio, obviamente, ficou condicionado após a queda. Então, o homem, ele caiu em miséria espiritual e uma inclinação para o que é errado, uma inclinação para o que é mal. Isso a gente vê claramente, né, na sociedade. O homem é inclinado para o que é mal, né? Se você fizer um churrasco com muita cerveja e convidar várias pessoas, ou você fazer um culto de oração, de joelhos no chão, qual dos dois eventos você acha que a maioria das pessoas vão aceitar o convite? Então nós sabemos que, não que seja mal, né, a questão do churrasco, não é isso, mas o homem ele vive para sua própria satisfação e ele não se preocupa com as coisas do alto. No entanto, nós também sabemos que todo bem procede de Deus e somos gratos porque Deus tem manifesto esse bem nas nossas vidas. Então, entendendo que o homem caiu por sua própria culpa em miséria espiritual, nós vamos entrar agora na segunda parte do catecismo, que vai falar acerca da nossa salvação. Aqui estará a cristologia deste ensino do catecismo. Pergunta 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Resposta: Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça, ou o outro deve fazer isso por nós. Bom, a primeira exigência que nós vemos aqui
é que Deus é justo e exige que a justiça seja feita. Irmãos, não existe um amor puro e verdadeiro fundamentado em injustiças ou impunidade. Então, se nós vermos uma pessoa que sofreu muita crueldade, que sofreu um mal, uma injustiça muito grande, essa pessoa clama a Deus que a justiça seja feita. E essa pessoa, mesmo que os homens não façam justiça para ela tem que esperar em Deus, que Deus faça essa justiça. Se Deus não fizer essa justiça, Deus seria cúmplice do mal que aconteceu com ela. Então a justiça, ela tem que ser satisfeita, ela tem que ser feita, né? Isto é o amor de Deus. Não é que Deus é mau. Tem pessoas que falam assim, não, Deus é misericordioso, Ele vai salvar a todos. Não, Ele não é só misericordioso. Todos os atributos de Deus têm a mesma intensidade, todos. Tanto a misericórdia de Deus como a sua justiça têm a mesma intensidade, né? Deus, Ele preza mais a justiça do que o juízo. Ele gosta mais da justiça do que o juízo. Mas nos seus atributos, os dois têm a mesma intensidade. Então é como eu sempre falo, enquanto estamos vivos, nós temos o tempo oportuno de sermos alcançados e salvos por Cristo. Depois da morte, a situação estará definida e Deus julgará sem misericórdia. A misericórdia enquanto nós estivermos vivos. Enquanto nós estamos vivos, a misericórdia. Após a misericórdia, o juízo será implacável. Implacável, irmãos. Ele faz justiça e misericórdia na mesma intensidade. Então aqui diz que nós devemos então satisfazer completamente essa justiça ou o outro por nós. Mas a justiça de Deus, ela tem que ser satisfeita. Senão Deus seria injusto. Pergunta 13. Podemos nós mesmos satisfazer essa justiça? Resposta: certamente que não. Pelo contrário, todos os dias aumentamos a nossa dívida. Então o que acontece? O ser humano, ele não pode se entregar pela justiça, pessoal, então me mata, derrama o meu sangue para que eu seja perdoado e não vá para o inferno. Isso não pode acontecer, porque o meu sangue é o sangue de um homem pecador. Cada dia que passa, aumenta a minha dívida de pecado para com Deus. Eu já nasci com o pecado e ao longo da minha vida pequei. Então não adianta eu querer entregar a minha própria vida para salvar-me a mim mesmo. O meu sangue, ele não pode me salvar. Então, obviamente, eu dependo de outra coisa. Eu dependo de outra pessoa, eu dependo de alguém. Mas onde eu vou encontrar alguém que seja tão puro e sem pecados, que possa entregar-se por mim, para resolver o meu problema de miséria que caí através do meu pecado? Então vem a pergunta 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Bom, se eu não posso, será que uma criatura não pode fazer isso por mim? Por exemplo, será que um anjo do céu, desses anjos que não pecaram, eles não têm pecados, será que Deus pode enviar um anjo desse, fazê-lo encarnar num homem, para que ele morra na cruz? Então, esse anjo, ele não pecou, ele não tem pecado. Será que Deus pode pegar uma criatura que Ele criou e fazer isso, para que ofereça um sacrifício, então, para que pague os meus pecados, satisfaça a justiça de Deus, e eu não seja condenado eternamente? A resposta à pergunta 14. A pergunta 14, qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós, satisfazer a justiça, né, de Deus por nós? Resposta: não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Os anjos, aqueles que pecaram, foram condenados. Aqueles anjos que caíram e seguiram Satanás, esses anjos são condenados. Alguns estão presos em abismos, como diz a palavra de Deus, né? Os demais vão ser lançados já, quando Cristo vencer o anticristo, no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos que não têm o seu nome escrito no livro da vida, segundo o ensino do livro do Apocalipse. Então esses anjos já foram condenados. Os anjos que não caíram, Deus não vai condenar uma criatura pelo pecado da outra, né? Criaturas inteligentes, eu digo, né? Racionais, no caso de anjos, tá? Os anjos também, entendemos, são dotados de livre-arbítrio, né? Porque se alguns caírem e outros não, tá? Então, mas o homem tem seu arbítrio, ficou com seu arbítrio condicionado na queda. Então, qualquer
qualquer mera criatura pode satisfazer por nós essa justiça de Deus? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros desta ira. Ou seja, se um anjo se materializasse em homem, ele não conseguiria suportar a ira de Deus contra o pecado. O pecado não seria plenamente castigado. O pecado de todos os salvos, de toda a igreja. Nenhuma criatura conseguiria permanecer, vamos dizer, nesse processo de purificação, digamos assim, de todos os pecados serem condenados. Simplesmente não teria como suportar a ira de Deus. Eu quero examinar aqui com os irmãos essa primeira questão. Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Veja o conceito de Deus aqui em Ezequiel capítulo 18. Os versos 4 e o verso 20. Nós vemos aqui claramente o conceito de Deus sobre essa questão. 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então o que Deus está dizendo aqui? Tanto a alma do Pai como a alma do Filho, elas pertencem a mim. Todas as almas são minhas. Tá? Então, qual que é o ensino bíblico? Quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, porque ele foi feito no pó, mas o espírito volta para Deus. E Deus é que vai determinar o destino desse espírito aí, céu ou inferno. É assim que Jesus fala quando estiver no julgamento: vinde para a direita, benditos do meu Pai, vinde para a esquerda, malditos para o fogo eterno, né? Então todo o espírito, ele vai voltar para Deus. O corpo vai para o pó, porque é pó, do pó foi formado, vai voltar para o pó. O espírito pertence a Deus. Então, aí Deus vai direcionar cada um baseado na sua justiça. Se ele ver os méritos de Cristo naquela pessoa, ele vai falar: essa pessoa não tem pecado, vinde para a direita, bendito. Se ele não ver os méritos de Cristo naquela pessoa, um pecado já é suficiente para condenar aquela pessoa. Um único pecado. Então, para a esquerda, malditos, para o fogo eterno está preparado. Será sem misericórdia, inflexível e implacável. Né? Não haverá, irmãos, não se iluda com a nossa época de falar o politicamente correto, de tomar cuidado com as palavras. Não se iluda com isso, porque a justiça é justiça, o certo é certo, o errado é errado, e isso sempre vai ser assim. E o juízo será sem misericórdia. Vinde para a direita os benditos, vinde para a esquerda o maldito. Será assim. E também aqui, amados irmãos, Ezequiel 18, 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai. Não existe maldição hereditária. Quando nós vemos lá o segundo mandamento, Deus aborrece até a terceira geração daqueles que o temem. Quando uma daquelas pessoas se converte, ela passa para o grupo das pessoas que amam a Deus, guardam seus mandamentos, e Deus fará misericórdia de 1000 gerações para ela. Não precisa fazer quebra de maldição hereditária, essas coisas, né? Então, o que diz aqui é: a alma que pecar, verso 20, esta morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, a ilustração aqui que Deus está usando, né, para explicar, é um pai e um filho. Se o pai pecar, o filho não vai levar o pecado do pai. Tá? Se o filho for justo, Deus vai tratá-lo com justiça e salvação, e o pai então será condenado. Se o pai for justo e o filho pecar, o pai não vai levar o pecado do filho. Né? A perversidade, o juízo sobre a perversidade cairá sobre o filho e não sobre o pai. Tá? Então, são coisas bem distintas. Deus fala: todas as almas são minhas. A que pecar, essa morrerá. A que se manter justo, essa alcançará então a esperança da glória. E aqui nós vemos também no Novo Testamento, Hebreus capítulo 2, versos 14
e 18, mas eu quero ler de 14 a 18. Hebreus capítulo 2. Vamos ver aqui. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então veja aqui que Deus, o Filho, ele tem participação na carne e no sangue, tá? Então, que ele livrasse pelo pavor da morte os que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, ou seja, sem Cristo, todos estariam sujeitos à escravidão. Agora olha só o que diz aqui no verso 7, verso 16, perdão. Pois ele evidentemente não socorre a anjos. Olha essa afirmação. Ele evidentemente não socorre a anjos. Os anjos que caíram não teve um salvador para eles. O homem caiu. Deus providenciou um salvador para o homem. Os anjos que caíram não teve um salvador para eles. Eles caíram e foram condenados. Tá? Então, evidentemente, Deus não socorre anjos. Mas socorre, está falando aqui todos os homens? Não. Está falando descendência de Abraão. O que é essa descendência de Abraão? Os salvos da promessa. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Tá? Então é por isso, irmãos, que é muito errado as instituições, embora de boa fé e boa vontade, que falam que essas alianças ficaram no Antigo Testamento. Se a aliança com Abraão caducou e ficou no Antigo Testamento, nenhum gentil pode se converter. Somente os judeus poderiam se converter então. Tá? Mas o apóstolo Paulo vai falar que o verdadeiro israelita, que é a descendência de Abraão, e os da fé é os que são filhos de Abraão. Tá? Então, o que acontece aqui? Há uma... Deus ele não vai punir uma outra criatura. A alma que pecar, essa morrerá. Serão salvos os descendentes de Abraão. Por isso que nós cremos na aliança e na promessa. Agora, como que nós cremos nessa aliança e nessa promessa? Nós evangelizamos os filhos. Porque se o filho pecar e se o filho desviar, ele se perde. Então, nós evangelizamos e mostramos o caminho para este filho, para que ele se mantenha em salvação. Então, os da aliança com Abraão é que serão salvos. Está confuso? Está dando para entender? Certo? Então, Deus simplesmente, ele vai enviar, né? Nós vemos aqui, a resposta da pergunta 14. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo lugar do homem que cometeu, tá? Então, por isso que Deus então envia o seu próprio filho, que ele se tornou homem, encarnou. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar os outros dessa ira. Então o que acontece? Quando nós temos a nossa família, nós incluímos os nossos filhos na aliança com Abraão. E como que nós incluímos eles na aliança com Abraão? Ensinando a eles, em tempo e fora de tempo, o caminho de Cristo. Certo? Ensinando a eles, em tempo e fora de tempo. É muito difícil aquele que é orientado e ensinado, ele abandonar deliberadamente a Deus. Mas se isso acontecer, é o que está previsto lá em Hebreus 10. Né? Nem todos os que foram incluídos na aliança acabaram sendo salvos. Então, esta aliança com Abraão, tá? É a aliança dos salvos. Então, nós humanamente, nós incluímos os nossos filhos na aliança,
com o compromisso de ensinar o evangelho para ele. No entanto, a responsabilidade é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. Então, se o pai for justo, ele será salvo, sua justiça será salvo. Se o filho pecar e deliberadamente abandonar a Cristo, né? Deliberadamente abandonar e viver caminhos de perversidade e renegar a Cristo e pisar o sangue da purificação, calcar aos pés o sangue da purificação, não há esperança para ele. Só o próprio Deus pode reanimá-lo novamente para a conversão. Então, esse pecará. Se o pai que ensinou o evangelho para o filho, se o pai renegar a fé um dia, certo? E o filho se mantiver justo, quem se perderá é o pai e não o filho, mas o filho continuará justo. Tá? O resumo disto é: aquele que persevera que será salvo. Então, perseverar na fé. Então, para que nós possamos perseverar na fé, nós necessitamos da graça de Cristo nos conduzindo, né? Por isso que nós nunca podemos tirar as Escrituras da nossa vida, porque a palavra de Deus é o combustível, né? Que vai nos mantendo sempre na perseverança. E a pergunta 15: que tipo de mediador e libertador temos que buscar, então, se Deus não vai usar uma outra... É difícil explicar em poucos minutos, né? Algo assim tão profundo, né? Mas com o tempo, nos próximos domingos, vai ficando mais claro. Se Deus não vai usar uma outra criatura, né? Para pagar esse pecado. E o homem, ele já nasce contaminado com o pecado. Não adianta agora eu falar: olha, me mata, derrama o meu sangue porque eu quero ir para o céu. O meu sangue não vai me salvar. É impossível, como nós já vimos, né? Então vem a pergunta 15: que tipo de mediador e libertador temos que buscar? E aí vem a resposta: alguém que seja homem verdadeiro e justo. Por isso, irmãos, é muito importante o bom entendimento da doutrina da união hipostática. Cristo 100% homem, Cristo 100% Deus. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso do que todas as criaturas. Ele tem que ser mais poderoso do que os anjos, porque senão ele não vai suportar a ira de Deus na cruz, né? Ele não suportaria a ira de Deus contra o pecado de toda a igreja, de todo o povo de Deus, de todos salvos. Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Então, nós começamos a perceber, né, irmãos, com que grande amor Deus nos amou. Que amor, porque se nós olharmos com sinceridade para as nossas vidas, entendendo o que diz a Bíblia aqui, nós chegamos à conclusão que nós não merecíamos ser salvos. Por que eu sou salvo? Eu não mereço ser salvo. Eu não sou melhor do que alguém que está lá fora. Muitas vezes eu posso ser até pior, né? Se nós olharmos com sinceridade. Mas Ele simplesmente amou e enviou o seu próprio Filho por cada um de nós, né? Então, nós começamos a perceber que grande amor. Quem é esse ser tão poderoso, e que seria justo ele me fulminar por todas as vezes que eu negligenciei, todas as vezes que eu não quis dar atenção a ele. Seria justo ele me negligenciar, mas mesmo assim, ele me amou tanto, me preservou em vida, né? E me ensina essas coisas. Para que ser tão grande e poderoso é esse? Eu preciso conhecer ele, porque eu quero amar esse Deus do jeito que ele me amou, né? E é por isso que João fala, né? Nós podemos amar a Deus porque ele nos amou primeiro, né? Então, assim nós vamos conhecendo a Deus e vamos entendendo, né? Que grande Deus nós temos. E cada vez mais, irmãos, quanto mais nós conhecermos a Ele, mais nós vamos ser gratos, né? E nós estamos aqui, não porque nós estamos com medo de ir para o inferno, mas estamos aqui por gratidão, né? Então nós servimos a Deus por gratidão por tudo que Ele fez.